Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa Recanto de Luz. Sinto-se abraçados, acarinhados pela nossa equipe espiritual, que está aqui desde cedo, organizando, higienizando o nosso ambiente para que nos sintamos assim, acalmados e tranquilizados nesta hora. Boa noite também a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, todos os sábados nesse horário. Que possamos aproveitar esse momento de muita paz, de muita energização e fazendo um silêncio interior. E para isso, vamos fazer então uma prece. Me acompanhem em pensamento. Compreender e ser compreendido. Senhor, para ser compreendido, ouvido, aceito, obrigo-me a mudar a mim mesmo e a dar bons exemplos. Não posso forçar os outros a me compreenderem, mas se lhes der atenção, com bastante aceitação e interesse, farei com que assim também hajam comigo. Por isso, Senhor, dá-me espírito de análise, ensina-me a olhar fundo, a domar a palavra ofensiva, o gesto de acusação, os hábitos de ciúme, orgulho e raiva. A partir de agora, vou antes de agir, estudar melhor os assuntos, as atitudes e as expectativas para o amanhã. Tenho a capacidade de me transformar. Tu me deste uma força que jamais se acaba. Obrigada, Senhor, que assim seja. Peço que neste momento, já harmonizados, aqueles que esqueceram de desligar o celular, por favor o façam, para que continuemos nesse silêncio gostoso. A nossa amiga amável vai fazer a exposição doutrinária baseada no capítulo 39, Jesus no Lar, com o título Poder das Trevas. Boa noite a todos. Conforme a Eliana falou, né, que todos se sintam abraçados pela espiritualidade amiga que já nos recebeu lá no portão, né, e já conhece a dificuldade de cada um de nós. Enquanto nós aqui estamos, nós estamos recebendo muito mais do que nós possamos imaginar. O que vale é a nossa conexão. Se nós estivermos conectados, de coração aberto, nós estamos sempre recebendo. Eu sei que hoje o assunto não é assim o mais maravilhoso, mas se faz necessário. Eu vou começar, é breve o texto, tá? É o Poder das Trevas. Então eu vou dar uma pequena pinceladinha assim para a gente poder começar o trabalho. Centralizando-se, desculpa, né? Acho que eu não falei. O livro continua no Jesus no Lar, tá? Escrito pelo Chico e ditado pelo Nélio Lúcio. Centralizando-se, a palestra no estudo das tentações contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente. Para quem não sabe, galhardamente, porque eu fui buscar tudo, né? Para a gente não ficar com dúvida. É uma pessoa generosa. Em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram contemplando tanta abnegação e desprendimento. Então, só por aqui a gente já tem ideia do que eles detestam. Do que esses espíritos não querem? Que a gente esteja em harmonia, que a gente esteja com um pensamento elevado, que eles não conseguem chegar em nós se nós estivermos conectados com os nossos anjos guardiões. Depois de lhe
armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-los de todos os seus bens? Isso não, disse o diabo maior. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e a constrangendo, os filhos a enchê-los de opróbrio e ingratidão. Opróbrio é grande desonra pública. Aventou o pequeno perturbador reticioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou. Não vês que, desse modo, se integraria facilmente com a família total, que é a multidão, que somos todos nós? O embaixador, desapontado, acentuou. Será talvez conveniente lhe flagelarmos o corpo, crivá-los de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele? Chamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu. Será que, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte serviria a mais doce bênção por reconduzi-los às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz, vencido, se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou. Não sejas tolo. Volta e dize a este homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamento de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas. É bom a gente prestar atenção aqui o quanto nós somos influenciados dependendo da nossa vibração. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinada ao pó? Não te sentes simples joguetes de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Então imagina alguém nos
colocando tudo isso, nos fazendo nos sentir desta forma. O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começava no grelo frágil e deitou-se, desalento, no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, despediram-se nessa noite, cismarentos e expandidaços. Ou seja, como é pertinente aquela frase, né? Orai e vigiai. Porque nós demoramos muito tempo para nos harmonizarmos, mas nos desarmonizamos num piscar de dedos. Não precisa muito. O que são espíritos trevosos? Para que a gente possa entender o que são espíritos trevosos, a gente vai ter que falar um pouquinho de obsessão. Porque é exatamente o que a gente leu no texto, né? Kardec fala muito em obsessão em várias obras, né? Eu destaco aqui o Livro dos Espíritos, das Obras Básicas, o Livro dos Médiuns, e fora das obras básicas, as obras póstumas. Também fala muito sobre isso, ensina bastante. A gente aqui vai dar uma pincelada, mas se alguém tiver interesse de saber mais sobre obsessão, nós temos no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que ele explicita muito, muito bem tudo isso. Existem 3 tipos de obsessão que nós vamos ver aqui hoje. Vamos classificar em 3. Não são só 3, mas nós vamos classificar em 3. Que é a obsessão simples, que nenhum de nós aqui escapa. Ou estamos passando, ou já passamos, e vamos passar de novo, porque não vai ser só uma vez. Porque a obsessão é uma coisa muito sutil. Dificilmente nós percebemos ela. Mas eu acredito que para aqueles que já têm algum estudo, que se dizem espíritas, nós já temos condições de nos reconhecer quando uma coisa é nossa e quando não é nossa. Por isso que o estudo é muito recomendado. E às vezes as pessoas, a gente até coloca algum livro, alguma coisa, de novo vamos estudar este livro? Porque nós não sabemos nada. Nós somos reincidentes, vivemos repetindo os mesmos erros. E sabemos que estamos errados. Mas aí nós damos um jeitinho de dar uma desculpa para alguém, né? Só fiz isso por causa disso. Nada justifica. Essa, então, a obsessão simples não tem como escapar. Não tem alguém que me diga que não, eu nunca sofri obsessão. Sofreu, sim. Por ela ser simples, ela é mais fácil da gente entrar e sair. Se nós persistirmos, né? Se nós formos firmes. Senão, nós vamos passar para outro tipo de obsessão, que é a subjugação. Aí a coisa já começa a ficar pior. Né? Que ela afeta diretamente a nossa vontade, nossa afetividade, o que é mais grave ainda. Pessoas que amamos e de uma hora para outra nós temos asco. Não consigo nem estar perto da pessoa. Acabamos não conseguindo dar continuidade às nossas boas ações.
Aí tanto faz ser um trabalhador não, um tarefeiro espírita, como uma pessoa que só frequenta o centro espírita ou qualquer outro tipo de pessoa, a gente se desvia quando a gente está. Mas a gente tem um problema muito grave, principalmente entre os espíritas. Muito difícil de um espírita reconhecer que está precisando de ajuda e que não está bem. Aí nós temos uma que é perigosíssima. Eu diria, essa nos leva para a UTI direto, que é a fascinação. A fascinação é um tipo de obsessão mais grave. Nossa consciência é afetada diretamente. Ou seja, eu não raciocino mais. Eu deixei o espírito comandar e raciocinar por mim e tomar as decisões. Então, essa é muito mais difícil. Principalmente da pessoa aceitar que ela está fascinada, de conseguir puxar ela para vir fazer um tratamento. Porque a primeira coisa, tu não pode nunca chegar para uma pessoa e dizer, olha, tu tem que te tratar porque tu está fascinada. Ela é capaz dela se avançar em mim, ainda me dizer um monte de bobagem e dizer quem está fascinado sou eu. Ela, então, afeta diretamente, né, a nossa consciência e acabamos por não conseguir decidir nada da nossa vida. Ou seja, o espírito toma conta total. Tem cura, gente, viu? Não se preocupem que cura tem. É difícil. Porque a gente, eu posso até começar a trabalhar para essa pessoa sem que ela saiba que nós estamos trabalhando para ela. Até que ela consiga se tranquilizar um pouquinho, que eu possa chamar ela para o trabalho, para ela participar disso aí. Muitas vezes dizemos coisas que não condiz com a nossa postura quando estamos fascinados. Até quando não estamos, né? Nossa moral é afetada diretamente. E o mais difícil é que o obsediado concorde que necessita de ajuda. Então isso aqui é gravíssimo. Isso aqui é as trevas. Esse é o poder que as trevas têm. Mas vocês sabem quem dá esse poder para as trevas? Nós. Nós é que abrimos as portas e dizem, podem entrar. Fiquem à vontade. Por quê? Eu posso não falar nada, mas eu penso. E o meu pensamento, o que ele faz? Ele atrai pessoas que pensem como eu estou pensando. Então, se eu estiver pensando coisas boas e desejando coisas boas, são essas companhias que eu vou ter na minha volta. Agora, se eu estou aqui caladinha, muito bonitinha, sorrindo para todo mundo, mas com gana de todo mundo, esses são os amigos que estão na minha volta. Nós temos que ser misericordiosos, piedosos, olhar para as pessoas com mais carinho, com atenção, porque uma pessoa assim, ela está doente. Qualquer obsediado está doente e tem que ser tratado. Esses espíritos trevosos nos fazem muitas vezes passar por situações bem embaraçosas. Acabamos muitas vezes até nos ridicularizando diante das situações, né? E aí a gente às vezes escuta assim, mas o fulano fez isso? Não acredito. Isso ele não é de fazer, jamais faria, tenho certeza que devem estar enganados. É porque a obsessão, gente, ela, infelizmente, ela é sutil. Nenhum obsediado imediatamente se dá conta, mesmo que ela seja simples, se dá conta que está sendo obsediado. Mas nós já temos condições de nos reconhecer. Saber quando estamos, quando sou eu e quando não sou eu. Basta a gente fazer um exercício.
principalmente os espíritas se acham isentos disso. Eu vou à casa espírita, eu frequento, eu vou no estudo, eu trabalho. Como que eu vou? Não tem como. Tem sim. Será que eu venho aqui de boa vontade? Será que eu venho mesmo para ajudar ou eu venho para julgar? Ou eu venho porque está na moda, né? Todo mundo está vindo da casa espírita, agora eu vou também. Então os espíritas são muito mais afetados. Foi o meu lápis, não faz mal. Os espíritas são muito mais afetados porque eles se acham isentos de serem obsediados. E são muito obsediados. Por que eles são muito obsediados? Porque nós, muitas vezes, ou quase sempre, ou sempre, não sei como é que eu utilizo a palavra, somos muito vaidosos. Demais a nossa vaidade. Eu visse meu trabalho, estava maravilhoso. Era para ti, pena que tu não escutou. Ou seja, isso eu já estou falando da minha vaidade. Qualquer trabalho que a gente já falou 1000 vezes aqui, eu acho isso, todos os expositores. Mas qualquer trabalho que nós somos convidados a fazer e viemos aqui e fazemos, o trabalho é para mim. Em primeiro lugar é para mim. É um aprendizado que eu necessito. Deus permita que a gente aqui possa estar refletindo junto. E também somos muito orgulhosos, né? Que me atire a primeira pedra aquele que disser que não é orgulhoso. Achamos que o nosso trabalho é maravilhoso e único. Qualquer um pode fazer o trabalho que eu estou aqui fazendo. O trabalho que a Eliana está fazendo, que a Maria está fazendo, que a Helena, que o Júlio. Todos que estamos envolvidos no trabalho dessa noite. Qualquer um poderia fazer. Bastava querer. Então, ninguém aqui é insubstituível. Ninguém é o melhor disso ou o melhor daquilo. Todos somos tarefeiros. Todos. Só nos isentamos destes processos quando aprendemos a servir no bem, sem esquecer que somos apenas mais um tarefeiro e não o melhor deles. Nosso comportamento deve ser sempre o mesmo, dentro e fora da casa espírita. Fora dela, ainda devemos ser mais rigorosos, porque nós, como voluntários da casa, estamos na vitrine. Todos estão nos vendo. Como a Eliana comentou no início, está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. A gente não sabe o alcance que tem, a quantidade de pessoas que vêm. Alguns vêm no horário, outros vêm depois do horário. Isso não tem a menor importância. Mas nós estamos na vitrine. Então, nós necessitamos ter postura, mas não só aqui dentro da casa. Nós temos que ter postura fora da casa. Porque se eu não tiver uma postura fora daqui, eu estou aqui vivendo o quê? Um personagem. Essa noite eu sou um personagem aqui, porque eu saio daqui e não faço absolutamente nada do que estamos falando. É claro que eu sou cheia de defeito, como todos aqui são. Mas o verdadeiro espírita é aquele que todo dia tenta se melhorar. E não aquele que diz, não adianta. Vou morrer assim. Não dá. É meu karma. Alguém sabe o que é karma? Não tem karma, gente. Ninguém aqui tem karma. Ninguém. Nós temos provas e expiações. Mas karma não. Inclusive, essas dificuldades que nos aparecem, que muitas vezes
se a gente soubesse resignar e passar por ela, nos ajuda muito na nossa evolução. E elas vêm, Deus é tão generoso, que muitas vezes Ele permite que nesta mesma minha encarnação, eu tenha condições de reparar alguma coisa de errada que eu fiz lá atrás. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar uma coisa, né? Ninguém aqui é vítima. Ninguém é vítima, ninguém é um coitado, porque ele não merecia passar por isso. Claro que a gente não quer ver nenhum amigo, nem ninguém passar por necessidade. É óbvio que não. Mas nós sabemos que tu não pode me dar o teu problema para mim carregar. Porque se tu fizer isso, que eu dizia muito para uma amiga minha, tu chutando o balde, tu tem que lembrar que quem vai limpar toda a sujeira é tu mesmo. E aí tu tem que começar tudo de novo. Aqui em nosso plano terreno, o bem e o mal caminham mais ou menos juntos. E embora o mal predomina aqui. E você sabe aonde está esse mal? Dentro de cada um de nós. Por isso que o mal predomina. Porque eu tenho muita raiva, às vezes, de situações que eu não consigo controlar. Mas eu, aparentemente, assim, estou... Tudo, com certeza, maravilhoso. Mas por dentro eu tenho vontade de arrancar os olhos. Ou seja, isso são pensamentos que eu vou acumulando e que eu vou criando o quê? A maldade. E onde é que está o mal? Está dentro de mim. Está dentro de cada um de nós aqui. Não tem como ser diferente, gente. Ninguém se isenta dessa ainda. Eu gostaria de um dia poder chegar aqui e dizer que nós estamos vivendo num mundo onde o bem prevalece. Mas, infelizmente, ainda não é assim. A doutrina espírita, ela é maravilhosa, né? Que sempre nos permite mudanças. As nossas reformas tão necessárias para a nossa evolução. É muito importante dizermos que Deus não castiga ninguém. Não castiga ninguém, isso aí é muito. Né? Aqui temos a lei de causa e efeito. Eu respondo por tudo que eu faço, por tudo que eu penso, por tudo. É causa e efeito. Se eu faço o bem, eu vou receber o bem. Agora, se eu sou uma pessoa má, eu vou receber bondade? Não, né? Vou receber exatamente o que eu estou doando. Por isso dizemos que não somos vítimas. Todas as dificuldades que aparecem em nossa jornada são oportunidades para podermos repará-las. Então, a gente não tem que pegar um problema e achar que, deu, acabou. Não. Se a gente for resignado, souber tentar manter o equilíbrio, porque a gente sabe que tem situações que a gente sai do prumo. Mas a gente tem que saber voltar para o prumo também. Porque se o problema é muito grave, nós temos que resolver. E se eu sair do prumo, eu vou ter outra dificuldade para resolver o problema. Então, o ideal é a primeira coisa, eu me conectar. Saber que eu não estou sozinha, que eu vou ter ajuda. Tanto de amigos encarnados, como os desencarnados. Nós temos, assim, o nosso anjo guardião está conosco 24 horas por dia. Sempre. Nós é que às vezes damos cotovelaço nele e mandamos eles longe. Mas eles estão sempre na nossa volta. Basta que a gente queira. É importante saber que o poder das trevas nos cobra muito. E muitas das vezes somos realmente devedores. Para aí que a gente vê que nós não somos vítimas. Sabe lá se no passado eu não fui algoz. E aí?
E hoje eu sou a coitadinha que estou sendo assediada? Não. Eu estou respondendo por coisas que eu fiz. E sempre devemos pedir perdão a esses espíritos, porque eles precisam muito de perdão. E o perdão vai ajudar eles na evolução. E orar. Eles precisam de muita oração. Nós só vamos conseguir que o mundo comece a se tornar do bem, um planeta melhor, quando nós soubermos pedir perdão e orar por todos essa leva de espíritos trevosos, porque são doentes também. São espíritos extremamente necessitados. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 115, Kardec pergunta assim aos espíritos: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam senão murmurando, e por isso suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Eu acho que isso fala bastante também, né? Sobre Deus nos fez todos iguais. Todos temos oportunidades. Mas as escolhas, e só uma coisa que ninguém pode interferir, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém, é no nosso livre-arbítrio. A escolha é minha. Na vida, tudo, no mínimo 2 caminhos nós temos. No mínimo 2. Às vezes temos até mais. Mas 2 nós temos. E a escolha, por isso que é a lei de causa e efeito. Porque eu vou responder pelas minhas escolhas. Claro que nós ainda somos tão inferiores que nós vamos fazer muitas escolhas erradas ainda. Mas a gente tem que saber escolher errado e saber pedir desculpa, pedir perdão e fazer diferente. O Chico não disse uma frase para nós assim? Que todos os dias ele tinha na cabeceira da cama dele. Que todo dia é uma nova oportunidade que eu posso recomeçar. Então ninguém precisa dizer, não adianta, nessa vida eu não vou aprender. Grande erro. Porque se nós estamos aqui ainda encarnados, é porque nós podemos aprender. Ninguém passa por alguma dificuldade sem razão de ser. Se não estiver relacionada a esta encarnação, poderá ser a encarnações passadas, ou é prova ou é expiação. E que não percamos a oportunidade de repará-las. Diante da dificuldade, lutemos para que nós possamos vencê-la, mas com dignidade e resignados. Senão não vai valer de nada também. Estes espíritos que estão nos cobrando, se virem em nós uma evolução, eles também conseguirão se melhorar, pois eles passam a nos ver como exemplos. É importante sabermos que os espíritos que estão em nossa volta, somos nós que permitimos que eles estejam junto de nós, pois dependendo da nossa energia e vibração, é o que vamos atrair. Então é muito importante
saber que somos nós que damos poder para esses espíritos trevosos estarem à nossa volta. As trevas são uma oportunidade, né, de se infiltrar em nosso meio. Por quê? Porque eu abri as portas para ela, né? Isso acontece através dos nossos pensamentos, atitudes, e quanto mais cedo nos dermos conta, melhor. Uma boa dica para que possamos nos vigiar diariamente é sempre orar quando acordamos e pedindo a proteção pelo dia que está começando. E ao nos deitarmos, orar agradecendo pelo dia que tivemos. Por mais conturbado que ele tenha sido, nós vencemos aquele dia. As trevas precisam muito de nós, pois os espíritos que lá estão ainda não encontraram o caminho da luz, da felicidade, e ajudamos através da oração. Devemos entender que sempre que estivermos dando oportunidades para estes espíritos se aproximarem, estamos não só nos prejudicando, como também aqueles que estão à nossa volta. Sendo assim, acredito que o caminho é que estudemos, procuremos nos informar e sempre nos analisar para saber se estamos caminhando em direção à porta estreita. Pois nós, espíritas, já temos condições de saber quando estamos sendo assediados. Que possamos fazer nossas reflexões e não nos descuidemos de nós, pois muitos contam conosco. Uma boa noite a todos e que possamos ir para casa refletindo. Obrigada. Agradecidos, então, pelas orientações que nos foram repassadas, vamos procurar, como diz a Amável, fazer uma reflexão sobre isso e nos cuidarmos mais, né? Orando e vigiando muito. Neste momento de encerramento, que vamos orar, vamos pedir por todos os nomes das pessoas encarnadas e desencarnadas que foram colocadas nas nossas caixinhas. Vamos aproveitar também para orar por alguém que neste momento venha no nosso pensamento, alguém que nós não colocamos os nomes, mas estamos pensando agora. E vamos orar principalmente por nós mesmos, para que possamos ter uma boa noite, de sono tranquilo, um bom fim de semana e que saiamos daqui melhor do que aqui chegamos. Se quiserem fechar os olhos, sintam-se à vontade. Louvor a Deus. Deus, vem te saudar as mãos que trabalham, as roseiras, as macieiras, a água, o sol, a grama, o ar, o vento, a terra, a estrela, os animais, as árvores, os olhos, os lábios, os pés, o coração, a mente, a alma, a paz, o amor, a esperança, a infância, a juventude e a velhice. Tudo que vibra, trabalha e se agita te saudando. Também nos incorporamos aos louvores que da terra se levantam. Em nós, o teu poder atua, querendo que sejamos hoje melhores do que ontem, que vençamos barreiras e que amemos com sinceridade. Agradecemos o que somos e te rendemos culto como grãos de areia que louvam o sol e o levante. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Neste momento, então, que estamos terminando essa primeira parte, eu peço àqueles que
já estão energizados, que estão se sentindo bem e que não querem receber o passe, podem se retirar muito à vontade. Aqueles nossos amigos que estão escalados para o passe podem passar para a nossa cama. E aos outros que ficarão, fiquem em silêncio, esperando que as nossas recepcionistas os conduzam na fila. O silêncio é fundamental, gente, para que nesse momento a gente receba todas essas vibrações positivas. E ao saírem do passe, não retornem para cá. Se quiserem sentar um pouquinho, esperar alguém, mas o façam em silêncio. Tá? Tem ali na nossa saída também livros em promoção, vocês poderão ali também comprar ou